Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Pedro e eu queria falar aqui com vocês hoje um pouquinho sobre alguns temas relacionados à lei do superendividamento. Primeiro eu gostaria de agradecer a centenas, e realmente são centenas de pessoas que já entraram em contato comigo para falar sobre superendividamento, né? Desde consumidores a colegas advogados. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre esse assunto e eles são bem vistos. Eu agradeço demais que vocês confiem naquilo que eu falo, que eu digo sobre a lei do superendividamento. E após esses um pouco mais de 3 anos da lei, acho que mais de 1 ano que eu venho falando sobre ela, eu quis fazer esse vídeo para comentar com vocês alguns temas importantes e abrir um pouco meu coração, né, sobre coisas que eu vejo no dia a dia sobre a lei do superendividamento, que me deixam bastante feliz e também me deixam bastante triste, tá? Vamos lá. O primeiro ponto, né, que é o primeiro tema que eu acho muito importante, é a questão do mínimo existencial. Gente, pelo amor de Deus, você que é consumidor, está me assistindo, você que é advogado e está me assistindo também, mínimo existencial a gente vai encontrar no decreto que regulamentou a lei do superendividamento. Lembrando que a lei do superendividamento é de 2021 e essa lei ela incluiu alguns artigos no Código de Defesa do Consumidor. Só que essa lei fala muito de mínimo existencial, né, que o consumidor tem que ter o seu mínimo existencial preservado, etc. e tal, etc. Mas o que é mínimo existencial? Ela não fala. Ela deixou para um decreto. Esse decreto ele foi editado em 2022. Agora, um ponto dentro desse ponto. Existe uma hierarquia. Lei, decreto. O decreto não pode ser contra a lei. O decreto vem para regulamentar a lei, não para dizer algo contra. É claro que na prática muitas vezes isso não acontece, mas é assim que deveria acontecer. Tá? Então, mínimo existencial a gente encontra no decreto. O que o decreto diz? Todo brasileiro precisa ter para viver no mínimo R$600. É isso que a gente encontra lá, grosso modo. R$600. Então aqui começam várias questões, teses. Isso bate no judiciário, os juízes estão acabando com a lei do superendividamento. E muito por essa interpretação que nós advogados, nós consumidores fazemos. O decreto é claro, R$600. Pedro, então eu ganho 5 mil, pago aluguel, pago água, pago condomínio, pago pensão, tenho que comer, colocar combustível no veículo, né? Tenho que comprar ração para o meu cachorro. No final do mês me sobra R$200. Sou superendividado? Não, não é. Meu mínimo existencial foi comprometido, Pedro? Não foi. Mas como não foi? Não foi. Olhem o decreto. O decreto vai falar. É R$600, só que o decreto diz como se chega aos R$600. Então, se a gente pensa de forma vulgar, pulverizando tudo, a gente vai entrar no judiciário e vai tomar bomba, vai perder o processo. Aqui é o consumidor contra os bancos vão vencer. Então não façam isso. O decreto diz, eu preciso pegar a remuneração do consumidor. O que é remuneração? Salário. Quanto é que você ganha de salário? Você é CLT? Quanto é que você ganha ali no seu... Quanto está no seu contra-cheque? Você é autônomo? Vende pipoca? Vende batata? Vende vassoura? Você tem uma barraquinha, você é MEI? Você tem uma barraquinha de pastel? O que você faz da vida? Quanto é que você ganha por mês? É isso que o decreto fala. Me diz quanto você ganha por mês. Desse valor que você ganha, a gente vai tirar suas dívidas de consumo. Não são suas despesas. O decreto não fala em despesa, fala em dívidas de consumo. De consumo. Aluguel é dívida de consumo? Não. Aluguel é dívida civil. Condomínio é dívida? Condomínio sequer é dívida. É uma contribuição para a manutenção do local onde você vive, não é dívida. Tá? O etanol, a gasolina que você coloca no seu carro é dívida? Não, é despesa. Uma coisa é eu dever, outra coisa é eu consumir. Né? Consumir por meio de despesa. Então a lei fala dívidas de consumo. Dívidas de consumo.
O que é dívida de consumo? Cartão de crédito. Se você colocar a gasolina ou o etanol com cartão de crédito e não pagar a fatura, ele se torna uma dívida de consumo. Tá? Empréstimo pessoal. Você foi lá no banco, tomou 10 mil reais emprestado, se comprometeu a pagar 2 mil reais em tantas parcelas. Você tem uma dívida de consumo. Tá? São dívidas. Despesa é despesa, dívida é dívida. Só que o decreto vai trazer algumas dívidas de consumo que você não vai considerar. E a mais famosa aqui, quem está me assistindo já deve ter... Eu tenho até inclusive um vídeo sobre esse assunto, é o consignado. O decreto exclui o consignado desse cálculo. O consignado, o empréstimo consignado, é uma dívida de consumo? É uma dívida de consumo. Mas o decreto exclui. Então o decreto fala, dívidas de consumo, porém, o consignado você não coloca aqui. Por que não coloca? Eu poderia ficar 10 minutos falando sobre isso aqui. Não coloca porque o consignado tem uma lei própria. Isso aí, depois quem tiver dúvida, escreve aqui que eu respondo. Senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas tirem o consignado. Tirem o consignado da avaliação do comprometimento do mínimo existencial. Não estou falando para tirar o consignado da renegociação. Tá? Se você ficar pegando as dívidas de consumo, se você debitando do seu salário, se der abaixo de 600 reais, você é superendividado. Se der acima, você não é superendividado. Infelizmente. Ah, Pedro, eu sei que você é, mas a lei diz que não é. Então, e se a gente vai entrar com uma ação na justiça, eu tenho que pensar naquilo que a lei diz, porque o juiz não vai julgar contra a lei, eu não deveria julgar contra a lei. Então eu tenho que pensar dessa forma. Então esse é o primeiro ponto, grande ponto, que gera debate, gera dúvida, entre consumidores e advogados. Segundo ponto, muito importante. E eu falo por experiência própria, advogando com isso. Os juízes, eles não entenderam ainda que o plano de pagamento é compulsório e judicial. O plano de pagamento é feito por ele, juiz. Por ele. Se ele não puder fazer, é problema dele. Não é problema do consumidor. Aí ele vai discutir com quem fez a lei. Aqui é um papo mais para você, advogado. Então, você consumidor, você advogado, está numa situação de superendividamento. Advogado, é claro, ele pode estar em situação de superendividamento, mas ele pode estar recebendo um cliente nessa situação. Você verificou que seu cliente é superendividado, você vai fazer um plano de pagamento. Onde eu encontro isso? Artigo 104A. 104A do Código de Defesa do Consumidor. E a lei traz 3 requisitos para esse plano. 3, só 3. Primeiro, tem que prever o pagamento dos credores em 5 anos. Não adianta você, consumidor, você, advogado, fazer um plano de pagamento propondo pagar todo mundo em 10 anos, 6 anos, 7 anos. Tem que ser em no máximo 5. Pode ser 4, 3, 2, 1, mas no máximo 5. Segundo requisito, você tem que mostrar para o juiz que esse plano de pagamento que você está propondo, ele preserva seu mínimo existencial. Então não adianta nada você fazer um plano de pagamento que no final do mês você vai ficar com 300 reais. Não resolve. Você tem que ficar acima de 600 reais. Então, você vai falar, eu consigo pagar o Bradesco, eu consigo pagar o Itaú, eu consigo pagar o Magazine Luiza e vai me sobrar, juiz, por mês 640 reais. Tá bom. Já atendeu o requisito da lei. Claro que a gente quer que sobre mais. Mas é esse o requisito que a lei traz. Se você fizer um plano de pagamento que te deixe com 300 reais no final do mês, não serve. E o terceiro requisito. Aquilo que você combinou com o seu credor, a garantia tem que ser mantida, respeitada. Então, se no seu empréstimo pessoal tem um avalista, nesse plano de pagamento seu, o avalista tem que aparecer. Se o seu empréstimo é consignado, porque o empréstimo consignado entra na lei do superendividamento, como disse agora há pouco, ele não entra para verificar o mínimo existencial, mas ele entra na renegociação, então você tem que fazer um plano de pagamento prevendo que o desconto continue sendo na sua folha de pagamento. É só isso. Só isso. Você vai para a audiência, vai apresentar isso para os bancos. O banco concordou? Maravilha. O banco não concordou?
104B do Código de Defesa do Consumidor. Não é mais 104A, é 104B. Juiz, você vai. Juiz, o Bradesco não aceitou o meu plano. Sou super endividado. Resolve minha situação. Aí você vai jogar pro juiz. Aí, claro, ele, juiz, vai ver. Você é super endividado? Por que o banco não aceitou? O seu plano trouxe esses 3 requisitos? Se está tudo ok, o banco não é obrigado a aceitar. Mas está tudo ok, e o juiz está vendo que você é super endividado, você conseguiu provar, ele, juiz, vai fazer um plano para você. É o que a lei fala, é judicial, é compulsório. Por que compulsório? Porque os bancos têm que aceitar. Eles serão obrigados a aceitar. E lá diz que o juiz pode usar a ajuda de um administrador, de um contador para fazer esse plano. Ah, Pedro, o juiz não tem tempo. Não é problema nosso. A lei diz isso. E é muito simples, não tem segredo. Por que a lei diz isso? Porque como é que o juiz vai impor um plano que o banco já não aceitou na audiência de conciliação? Se fosse para ser assim, não precisaria ter audiência de conciliação, já leva tudo direto para o juiz. Agora, esse plano que o juiz vai fazer, ele é um plano mais elaborado, é diferente. Ele vai prever correção monetária, porque o juiz vai utilizar a ajuda de um contador. O consumidor não precisa de contador, o advogado não precisa de contador. A lei não traz esse requisito. Então, vai ter correção monetária para os credores, então vai se discutir taxa de juros, etc. Tá? Essa é a grande diferença. É um plano de pagamento mais robusto. Tá? Ele é compulsório. Então, por que eu digo que existe uma confusão gigantesca? Porque quando você bate, ela fala, juiz, o meu credor não aceitou o meu plano. O que o juiz está falando em muitos processos? Ah, mas você apresentou um plano que não é o plano do 104B. Cadê a correção monetária? Cadê o cálculo da taxa de juros? Lembre-se que muitas vezes você, consumidor, você sequer tem dinheiro para contratar um advogado. Então, essa primeira audiência de conciliação, você não tem advogado. Aí você vai lá, faz no caderninho, lá à mão mesmo. Olha, eu consigo pagar tanto, tal. De forma até, não vou dizer ingênua porque você está correto, mas de forma simples, atendendo o espírito da lei. Você vai lá no PROCON e fala, PROCON, eu quero pagar, eu estou super endividado, mas eu quero honrar meus compromissos. Chama aqui meus credores para negociar comigo. Aí o PROCON chama, você apresenta o plano que você fez humildemente, o Itaú vira para você e fala, não aceito. Aí você bate na porta do juiz, aí o juiz fala, não, mas espera lá, mas por que você não colocou taxa de juros, correção monetária, etc. Pelo amor de Deus. Então, assim, os juízes estão com esse entendimento, que é errado. A lei é nova, então esse tipo de coisa acontece. A gente só vai conseguir pacificar isso quando o STJ, que é a instância superior responsável por pacificar esses temas, comece ali a ajustar. Então a gente depende muito, tem juiz que vai interpretar desse jeito, tem juiz que vai interpretar de outro. Então, tal Deus nos acuda. Não se desespere, mas isso é muito importante ter em mente que esse tipo de situação está acontecendo. Tem muitas coisas que eu poderia falar aqui, mas é a última, por fim. Lei do superendividamento, ela prevê um rito especial. Quando você bate nas portas do judiciário querendo processar alguém, em regra, esse processo ele tramita pelo procedimento comum. Isso aqui é assunto para advogado. Tá? Procedimento comum. Só que a lei do superendividamento ela é especial. Por que ela é especial? Porque ela prevê uma audiência especial. Ela prevê uma situação de que, se não houver acordo, você volta para o juiz para pedir o plano compulsório. Então não é procedimento comum, é procedimento especial. E a lei veda procedimento especial em pequenas causas. Você está mexendo, você sabe que se você for negativado pela TIM, pela Vivo, você pode ir lá nas pequenas causas do fórum lá da sua região, entrar com uma ação, não precisa nem de advogado. Tá? Agora, procedimento especial, você precisa de advogado porque só pode tramitar em vara tradicional, não pode tramitar em vara de pequenas causas, o famoso JEC, Juizado Especial Cível. Tá? Então você vai precisar de advogado. Para essa primeira audiência não precisa, sempre é importante. Mas para o prosseguimento do processo, você vai precisar de advogado. Tá? Então, isso aí
pode ser que traga a você um custo, né? Claro que se você não tiver condições de pagar advogado e conseguir demonstrar isso, você pode conseguir uma defensoria pública, né? Mas, lembre-se, para o procedimento judicial precisa de advogado. Pedro, essa audiência que eu não preciso de advogado, ela pode ser feita com advogado? Pode. Você pode contratar um advogado para começar tudo lá, desde o comecinho, tá bom? São esses 3 tópicos. Tem o 4, tem o 5º, tem o 6º, mas aí minha garganta tá até ruim já, né? Não vou conseguir falar sobre todos. Qualquer dúvida, deixa a mensagem aqui, a gente vai conversando, tá bem? Abraços.